Olá, bem-vindos a esta análise focada numa coletânea muito interessante. Páginas da história do Piauí colonial e provincial. Olá. A nossa proposta hoje é mergulhar em aspectos dessa história que nem sempre recebem tanto destaque, né? Explorar um pouco além das narrativas mais conhecidas. Sem dúvida, revisitar o passado com um olhar crítico é fundamental. E a própria obra que a gente está usando aqui já começa apontando uma questão importante. Qual seria? É que por muito tempo a história do Piauí foi contada sob a ótica quase exclusiva dos chamados currais de dentro. Currais de dentro. O que seria isso exatamente, para quem não conhece o termo? Basicamente é uma referência àquela visão histórica dominante, sabe? Que se concentrava na elite pecuarista do interior, nos donos das grandes fazendas de gado. Ah, entendi. A elite rural. E, claro, é relevante, mas que acabou ofuscando muitas outras dinâmicas sociais, econômicas, culturais da província. A crítica é justamente sobre essa limitação, né? E a necessidade de alargar o foco. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é justamente essa. Desvendar algumas dessas outras camadas, revelar uma história piauiense assim mais rica e complexa do que talvez a imagem tradicional sugira. Exato. Olhando desde a sociedade colonial até as ideias, a cultura que fervilhavam no século XIX. Certo, vamos aprofundar isso então. Vamos lá. Começando pela própria colonização. A fonte critica uma certa inércia, né? Essa dependência da visão dos currais. Mas como essa história alternativa propõe entender a formação do Piauí? Bem, a proposta central é integrar o Piauí ao contexto nacional, sabe? Quebrar um pouco aquela ideia de um território isolado. Uhum. E um ponto fascinante é a singularidade da ocupação piauiense. Diferente da maior parte do Brasil, ela ocorreu Para o litoral. do interior para o litoral. Interessante. Sim, os portugueses trouxeram o que a fonte chama de uma civilização de raízes rurais. A vida urbana era quase inexistente nos séculos 17 e 18. Sério? Sim, limitava-se basicamente àquela precária Vila da Mocha, que depois virou Oeiras. Era uma sociedade moldada pelo sertão, pela pecuária extensiva. E essa expansão para o interior, imagino, encontrou resistência, que a coisa fica bem complexa, né? Muito. O capítulo da Fernanda Aires Bombardia trata justamente da relação com os povos indígenas. Menciona grupos como Anaperus, Timbaras, Guegues, Acroais. Como foi essa interação? Foi extremamente tensa e multifacetada. Do ponto de vista da coroa e dos colonos, esses povos eram vistos como obstáculos, entraves à expansão das fazendas, aos interesses portugueses. Certo. Para lidar com eles, a coroa usou principalmente duas estratégias. As guerras justas, Guerras justas. que legitimavam o conflito armado, podiam ser ofensivas, para submeter grupos hostis, ou defensivas, em resposta a ataques, e os descimentos, Descimentos. que era o aldeamento forçado. Reunir esses povos em missões controladas pela igreja, pelo Estado, para catequizar e usar a mão de obra deles, mesmo que, na teoria, fosse de forma regulada. Mas pelo que entendi da fonte, não era só conflito aberto o tempo todo, tinha mais coisa aí, né? Exatamente. O que é fascinante aqui é que a relação não era um bloco só de oposição, não era preto no branco. Havia alianças, assim, tênues, inimizades estratégicas. Alguns indígenas, ou grupos específicos, chegaram a atuar como agentes da própria colonização. Como assim? Agentes da colonização? Colaborando com os portugueses em troca de certas garantias, tipo liberdade ou terras. Outros, que eram taxados de inimigos, enfrentavam a morte ou a escravização. Que coisa. E mais interessante ainda, os próprios indígenas não eram passivos nesse jogo todo. Eles manipulavam essa condição ambígua, sabe? De aliado ou inimigo, para tentar negociar alguma autonomia, para sobreviver, manter suas identidades naquele cenário de transformação e violência. Nossa. Isso revela uma dinâmica muito mais complexa do que aquela dicotomia simples de colonizador versus colonizado. Essa complexidade parece ser uma marca forte da história piauiense, então. Parece que sim. E avançando um pouco no tempo para o século XIX, essa sociedade rural se mantém, mas imagino que também se transforme, né? Sim, a base rural continua forte, a pecuária ainda muito presente, mas a agricultura ganha um peso crescente. Ah, é.
Que tipo de agricultura? Produtos como algodão e fumo começam a ser importantes para a exportação, mostrando uma conexão maior com mercados fora dali. E, claro, a produção de farinha de mandioca, essencial para o consumo interno. Para a subsistência, a economia vai se diversificando, ainda que devagar. Entendi. E a estrutura social? Quer dizer, além dos grandes proprietários e da população escravizada, quem mais fazia parte dessa sociedade? Tinha uma variedade de figuras. O capítulo da Ivana Campelo Cabral, por exemplo, foca nos agregados ou moradores. Agregados seriam trabalhadores livres. Isso, trabalhadores livres. Muitas vezes famílias inteiras que viviam e trabalhavam nas fazendas de gado numa relação de dependência, de troca com os proprietários. Mas a visão sobre eles era ambígua na época. Como assim, ambígua? Alguns documentos tratavam eles como toleráveis, mão de obra necessária, outros descreviam como danosos, violentos, desordenheiros. Nossa, que contraste. Pois é, chegou-se ao ponto de, em 1885, criar um imposto específico sobre essas famílias de agregados. Talvez para controlar ou para desencorajar que ficassem nas terras. Que interessante essa ambiguidade em relação aos trabalhadores livres, e imagino que tivesse muitos outros grupos que nem sempre aparecem claramente nos registros oficiais, né? Exatamente. E essa é a dificuldade que o capítulo do Francisco Gleison da Costa Monteiro enfrenta ao tentar mapear as profissões, as ocupações da época. Por quê? Onde estava a dificuldade? Porque muitos trabalhadores pobres livres, os próprios escravizados em certas funções menos valorizadas, indígenas aldeados ou autônomos acabavam invisibilizados nos documentos oficiais. Censos, registros militares. Invisibilizados. Não tinha uma profissão digna de nota para os padrões da elite da época, entende? Entendo. E o que as fontes que ele analisou, tipo as listas da Guarda Nacional, conseguiram revelar apesar dessa invisibilidade? Elas mostram alguma diversidade, claro. Aparecem alfaiates, carpinas, que são trabalhadores rurais, ferreiros, lavradores, pequenos negociantes, vaqueiros. Mas um dado salta aos olhos na análise de uma amostra dessas listas. A categoria roceiro. Roceiro. Sim, eles formavam a imensa maioria, mais de 60% da amostra, geralmente associados a uma renda anual muito baixa, sabe? No limite da subsistência mesmo. Eram a base da mão de obra braçal. Entendi. A grande massa trabalhadora. Exato. E não por acaso, frequentemente os primeiros a serem convocados para o serviço militar, para as guerras. Isso me faz pensar naquela categoria enorme de 100 profissões que aparece no censo de 1872, que a fonte menciona. Mais de 70 mil pessoas livres e milhares de escravizados listados assim. Quem eram essas pessoas? É uma pergunta crucial que a fonte levanta. Provavelmente essa categoria englobava muitos desses roceiros, sim, mas também outros grupos marginalizados, os considerados vadios, mendigos, trabalhadores sazonais, migrantes, gente que vivia de expedientes no limite da pobreza. Entendi. Eram todos aqueles que não se encaixavam nas caixinhas de um trabalho manual considerado regular, produtivo, pela elite e pelo Estado imperial, né? Os documentos oficiais da época, então, pintam um quadro muito incompleto da realidade social, focado em quem contava economicamente e politicamente. Deixando muita gente nas sombras da história registrada. Exatamente. E essa invisibilidade documental é realmente frustrante para quem tenta entender o passado. Mas você mencionou que há fontes que, mesmo indiretamente, permitem vislumbrar a vida dessas pessoas, inclusive as escravizadas. Os registros de batismo são um exemplo, né? Sim, o estudo da Thalita Nepomuceno sobre os registros de batismo de filhos de escravizados em Teresina, especialmente depois da Lei do Ventre Livre de 1871, é fascinante nesse sentido. A Lei do Ventre Livre. Vamos lembrar o contexto. Claro. Essa lei declarava livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Mas tinha uma condição cruel. Eles ficavam sob a tutela do senhor da mãe até os 8 anos, ou então o senhor podia entregá-los ao Estado em troca de indenização. Que situação terrível para essas crianças e mães. Cenário, os registros de batismo, além do significado religioso profundo para as pessoas, tornaram-se também um instrumento de controle social para o Império, uma forma de documentar e gerir essa nova categoria de ingênuos, como eram chamadas essas crianças, legalmente livres, mas ainda sob tutela. Entendi. O registro virou também um documento de controle.
E o que esses livros de paróquia, como os de Nossa Senhora das Dores, que a autora analisou, revelam além dessa burocracia? Revelam muito. Estratégias de vida, redes de sociabilidade, detalhes íntimos. Um dado impressionante: na vasta maioria dos registros analisados, quase 95% consta só o nome da mãe. Só a mãe. Sim, indicando que eram registrados como filhos naturais, ou seja, de pais não casados perante a igreja, uma realidade muito comum entre a população pobre e escravizada na época. Faz sentido. Os registros também mostram a formalidade do ritual, seguindo as normas, né? Tem um exemplo citado. Aos 31 dias do mês de dezembro de 1882, batizou solenemente e pôs os olhos a ingênua Júlia, nascida a 1º de setembro do ano Supra, filha natural de Antônia, escrava do finado Joaquim Antônio de Abreu. É bem formal. E a questão dos padrinhos? Isso sempre me pareceu uma dinâmica social muito importante nessas comunidades. E era fundamental. O compadrio, essa relação espiritual e social que se estabelece no batismo, era uma estratégia de enorme importância, especialmente para a população escravizada. E o que os registros de Teresina mostram sobre isso? A análise é muito clara. Na esmagadora maioria dos casos analisados, tanto o padrinho quanto a madrinha escolhidos para essas crianças ingênuas eram pessoas livres. Livres? Sério? Sim, pessoas livres. Apenas uma pequena fração tinha ambos dos padrinhos escravizados. Os números são bem expressivos. Uau! O que isso nos diz sobre as esperanças e as estratégias dessas famílias escravizadas? Olha, nos diz muito. Escolher padrinhos livres era, muito provavelmente, uma tentativa deliberada de construir uma rede de apoio, um capital social, digamos assim, fora do círculo direto da escravidão. Uma rede de proteção. Exatamente. Podia significar uma esperança de proteção contra abusos, talvez uma ajuda material em tempos difíceis, um contato com o mundo livre e, quem sabe, né, uma via sutil para facilitar a futura liberdade do afilhado ou da afilhada. Que incrível! Para as pessoas escravizadas, o batismo e o compadrio eram formas poderosas de construir laços familiares e espirituais, de afirmar sua humanidade e talvez de acalentar o sonho da liberdade naquele contexto de opressão. É um exemplo notável da agência dos escravizados, sabe? Usando as brechas e os rituais do próprio sistema para construir suas vidas e redes de solidariedade. É impressionante como um registro aparentemente simples pode revelar tanto sobre resistência e esperança. Mas a vida não era só essa luta pela sobrevivência material ou social, imagino. Havia também um mundo de ideias circulando, mesmo num Piauí com baixa alfabetização geral. Com certeza. O Piauí oitocentista, apesar dos desafios educacionais, não era um deserto intelectual, não. Havia figuras notáveis como o Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco. Castelo Branco. Ele é analisado no capítulo do Luiz Carlos Albano Duarte Souza e do Maírton Celestino da Silva. É descrito como um sujeito excepcional, uma figura, assim, multifacetada. O que o tornava tão excepcional? O que ele fazia? Bem, ele participou ativamente do movimento pela independência do Brasil, lá no Piauí, o que inclusive rendeu prisão para ele. Ah, ele foi preso? Foi. Depois, dedicou-se à escrita, produzindo obras que transitavam entre ciência, filosofia e religião de uma forma muito particular. Um exemplo citado é o livro O Ímpio Confundido. O Ímpio Confundido. Sobre o que era? Nele, ele busca refutar um escritor francês, Pigault Lebrun, que supostamente negava a existência de Deus. O Castelo Branco usa argumentos baseados na observação da natureza para defender a existência divina. É uma tentativa interessante de conciliar fé e razão, algo comum na época, mas com as particularidades dele, né? Interessante essa mistura. E ele também se interessava por ciência de forma mais aplicada, mais prática? Sim, isso é outro aspecto fascinante dele. Ele publicou um artigo numa revista de circulação nacional importante na época, o Auxiliador da Indústria Nacional. E sobre o quê? O título era Memória acerca das abelhas da província do Piauí.
Nesse trabalho, ele não só fez um levantamento pioneiro, catalogando 24 espécies de abelhas nativas e descrevendo seus hábitos. Uau, 24 espécies? Pois é. Como também propôs métodos de domesticação e exploração do mel e da cera adaptados à realidade climática e ambiental do Piauí. Ele criticava tanto os métodos europeus por achar inadequados para o sertão, quanto alguns saberes populares locais que ele via como pouco eficientes para o progresso da apicultura. Isso é um exemplo perfeito daquela ideia de adaptar o conhecimento, né? Não só copiar. Exatamente. É um exemplo brilhante do que a gente pode chamar de remix cultural ou mestiçagem do conhecimento. As ideias iluministas sobre utilidade, ciência, observação da natureza, progresso econômico, elas não eram simplesmente importadas e copiadas. Eram transformadas. Eram absorvidas, debatidas e, crucialmente, adaptadas e reinventadas a partir do conhecimento empírico e da realidade local. Figuras como Castelo Branco estavam criando um saber híbrido, sabe? Essencial para pensar o desenvolvimento naquele contexto específico. Muito interessante. E, para além desses intelectuais e suas reflexões, como era a vida cultural mais popular, assim? O lazer na capital, em Teresina, o que as pessoas faziam para se divertir? O capítulo do Rônia Ferreira aborda justamente o teatro em Teresina nesse período. E ele mostra que, apesar de ser uma capital relativamente nova, com infraestrutura limitada, Teresina tinha sim uma vida cultural pulsante. Tinha teatro mesmo. Existiam teatros, ainda que improvisados e frequentemente criticados pela precariedade, como o São Teodósio e o Concórdia. Esses espaços recebiam tanto artistas amadores locais quanto companhias profissionais que viajavam pelo país. Ah, então Teresina estava num circuito. Sim, inserindo Teresina num circuito cultural que se conectava principalmente pela navegação a vapor no Rio Parnaíba, a cidades como Parnaíba, Caxias, lá no Maranhão, e São Luís. E como a sociedade recebia esses espetáculos? Gostavam? A imprensa da época noticiava as peças, os dramas, as comédias, mas o curioso é que também tecia muitas críticas. Só que não as peças em si, Criticavam o quê, então? o comportamento do público, especialmente estudantes e caixeiros, que eram os empregados do comércio. Eram frequentemente descritos como barulhentos, indisciplinados, incivilizados. Sério? Chegava a esse ponto? Chegava-se a pedir intervenção policial para manter a ordem nos teatros. Isso reflete muito bem as tensões sociais da época, né? Que tipo de tensões? De um lado, uma elite tentando impor suas normas de comportamento, sua etiqueta importada da Europa. Do outro, um público mais popular, com suas próprias maneiras de se expressar, de interagir, de vivenciar o lazer teatral e que desafiava essas normas. Entendi. O teatro acabava sendo um palco não só de dramas fictícios, mas também dos dramas sociais bem reais da cidade. Então, o que fica dessa nossa exploração pelas páginas da história do Piauí? Qual o saldo final dessa conversa? Olha, fica a imagem de uma realidade histórica muito mais rica, dinâmica e cheia de nuances do que as narrativas simplificadas costumam apresentar, né? Com certeza. A gente viu a complexidade da interação com os povos indígenas, marcada por violência, sim, mas também por agência, por negociação. Exploramos a intrincada teia social do século XIX, com suas diversas formas de trabalho, livre e escravo, e a invisibilidade de tantos nos registros oficiais. Uhum. Percebemos as estratégias de sobrevivência e esperança presentes em rituais como o batismo, o compadrio. Acompanhamos a surpreendente circulação e adaptação de ideias científicas, filosóficas, e vislumbramos a efervescência cultural de uma capital em formação como Teresina, com seu teatro e suas tensões sociais ali latentes. Demonstra, eu acho, como mesmo regiões muitas vezes vistas como periféricas no grande palco da história nacional, estavam, na verdade, profundamente conectadas, participando ativamente das transformações do Brasil e do mundo. Mas à sua maneira, não eram só receptores passivos, né? Precisamente. Essas regiões adaptavam, recriavam, resistiam e contribuíam com suas especificidades únicas para esse mosaico complexo que é a história brasileira. A história local, quando investigada com profundidade, com sensibilidade, como nesses estudos da coletânea, ela tem o poder de iluminar a história nacional de ângulos inesperados.
Desafiando generalizações? Exato, desafiando generalizações e enriquecendo nossa compreensão do passado como um todo. Fica então a provocação para quem nos ouve, né? Como a nossa compreensão da formação do Brasil poderia ser transformada se dessemos mais atenção a essas histórias locais, plurais, cheias de vozes, resistências e adaptações como a do Piauí. Boa pergunta. Histórias que, por tanto tempo, ficaram meio à margem das grandes narrativas, mas que têm tanto a nos ensinar sobre a complexidade da experiência humana neste território. Fica a pensar.